Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 45, o pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Ele lhe respondeu: Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com quem sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Glória a Deus por isso. Hoje é o dia 1º de maio, dia que se é comemorado o Dia dos Trabalhadores. E estava refletindo sobre o serviço no reino de Deus. Hoje a sociedade como um todo, e a igreja está incluída nela, se tem um pensamento de protagonismo, de ascensão, de uma evolução e alta performance ao qual se coloca o homem no centro, como um farol para muitos. Porém, a realidade do reino de Deus é que o único farol, a única porta, o único caminho, o único protagonista da nossa história se chama Jesus. Nesse texto é interessante como o Senhor ele traz a realidade do reino em poucas palavras aqui, diante da intenção do coração do Tiago e do João. Ao passo que Jesus ele faz com que Jesus questiona, na verdade, o pedido deles, perguntando se de fato eles sabiam o que estavam pedindo, afirmando, obviamente, que não, e trazendo a coletividade a partir do momento que ele vê a irritabilidade dos 10 restantes diante desse pedido. Fala aqui também o desejo daquele que quer estar em atenção sobre os outros, assim como os governantes que exercem poderio sobre outros, que assim seja no serviço. Porém, ele chama a atenção para o próprio fato de si mesmo, ele ser o Filho de Deus e vir para servir a todos. Nos últimos dias a gente tem percebido o quanto esse pensamento, o quanto essa intenção humana tem colocado em desordem não apenas a sociedade, mas também alcançado a igreja do Senhor. E o fato é de que como seria se a igreja fosse constituída apenas de pastores, ou apenas de presbíteros, ou apenas de profetas? Imagina se todo mundo estivesse nesse suposto protagonismo. Quem serviria a água? Quem varreria o templo?
quem fecharia suas portas ao fim do culto. Tais questões que se tornaram desonrosas por meio dessa nova forma de idolatria que tem tomado o nosso tempo, e a ausência do discernimento muitas vezes faz com que a gente peça tal coisa ao Pai, conforme o Tiago e o João fez aqui no texto de Marcos 10. Curioso que outro dia eu fui visitar uma igreja junto com a minha família, e assim que eu estacionei e estava me dirigindo ali ao portão principal da igreja, vinha uma senhora de moletas, bem de frente, só tinha nós, e ali eu me dirigi, ajudei ela a subir tanto a calçada como as duas rampas, e daí ela foi encontrar com as pessoas que ela já tinha convívio na igreja, e ao passo que terminou o culto, na hora que estávamos saindo, nos deparamos novamente, um de frente para o outro, e aí eu sorri dizendo, estou aqui, e aí a ajudei a descer novamente. Ali ela me agradeceu, falou do exercício da misericórdia, e ali eu fiquei pensando que depois de muito tempo sem ir cultuar no templo, mesmo indo na intenção de prestar o culto e de adorar a Deus, o serviço ele não fica de fora. O serviço ele não é excluído na adoração ao Reino. E que essa realidade e essa verdade ela precisa ser tomada pelo nosso coração, de muito mais servir do que ser servido, de muito mais a dar do que receber, conforme também está escrito aqui na palavra. No versículo 42 e 43, o Senhor ele nos chama para a igualdade, para a coletividade, e eu acredito que isso é o remédio justamente para as discussões, as ascensões que a gente tem vivido, ou testemunhado hoje, que quando justamente a gente não tem esse desejo, como do Tiago e do João, de assentar-se em cadeiras, e até o Senhor ele revela que tais posições, e aí eu olho isso como destino, que muitas vezes a gente pode estar num caminho de estar pedindo a Deus algo ao qual Deus não nos reservou, visto que ele diz que o assentar-se à direita e à esquerda não dependia dele, e que isso já estaria reservado. Então, quando foi que nós nos perdemos de entender que Deus ele é soberano e que o nosso lugar, a nossa cadeira ou a nossa posição ou o nosso destino, a nossa profissão, o conhecimento que precisamos adquirir, ele já está reservado por Deus, ele já foi traçado como trajetória. E a pergunta é se os nossos pedidos e orações eles têm se destinado a pedirmos aquilo ao qual Deus nos quer nos dar. Amém? E essa verdade ao qual o humano ele não pode mudar. Muitas vezes estamos passando ali por perseguições, por acusações, por problemas ao qual a gente acha que vamos sucumbir, mas a verdade é que tudo já está traçado no tempo e na determinação de Deus. Seja o lugar, sejam as pessoas, e isso nenhum ser humano pode invalidar, porque afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? Por isso eu deixo aqui essa reflexão para que a gente venha pedir a Deus. A palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta abre-se-lhe-á. Se não pedes ou se não recebes, é porque pedis mal. Por isso eu desejo que o nosso coração se alinhe ao desejo de Deus, que as nossas orações elas
encontrem a vontade de Deus para que a nossa vida, na verdade, seja um ato de adoração a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. E se faz sentido para você, compartilhe com a pessoa que Deus colocar no seu coração. Amém? Deus te abençoe.